Elias Thorne, um homem cuja alma era tão erodida quanto a terra árida que ele chamava de lar, observava o mercado de escravos com olhos que já tinham visto a morte de perto. A poeira subia em nuvens sufocantes, misturando-se ao cheiro de desespero e gado, um perfume doentio que definia aquela fronteira impiedosa. Fazia 2 anos que sua amada Sarah fora levada por uma febre violenta, levando com ela o filho que nunca chegou a respirar, e desde então o rancho de Elias era um mausoléu silencioso, um monumento à sua dor. Ele viera à cidade por provisões, não por carne humana, mas o destino, essa entidade caprichosa e muitas vezes cruel, tinha outros planos para ele. Em meio ao barulho dos leiloeiros e ao choro abafado dos cativos, uma cena perfurou a névoa de seu luto. Uma mulher magra e com os olhos fundos de pavor agarrava-se a uma menina pequena, não mais velha que 6 anos, cujo rosto estava manchado de lágrimas e sujeira. O leiloeiro, um homem corpulento com um coração de pedra chamado Silas, tentou separar as duas, e a criança soltou um grito que silenciou o coração de Elias. O que Silas, em sua ganância cega, não sabia era que naquele exato momento ele estava selando seu próprio destino. Ele não podia imaginar que o homem quieto e de luto que observava das sombras não era apenas um rancheiro, mas um homem levado ao seu limite, um homem cuja capacidade de sofrimento estava prestes a se transformar em uma fúria justa. A menina, com um ato de coragem nascido do puro terror, soltou-se e correu, tropeçando até parar aos pés de Elias, agarrando sua perna com pequenas mãos trêmulas. Ela olhou para cima, e seus olhos, grandes e castanhos, eram um espelho dos olhos de Sarah. "Por favor, senhor," ela sussurrou a voz pouco mais que um sopro. "Não deixe que ele leve minha mãe." Naquele instante, algo dentro de Elias se quebrou e se refez. A muralha de gelo ao redor de seu coração rachou, e pela primeira vez em 2 anos, ele sentiu algo além da dor oca da perda. Ele sentiu um propósito. O que ninguém ali poderia saber, o segredo que o tempo ainda guardava zelosamente, era que aquele encontro não era um acaso. Era o início de uma longa e tortuosa estrada para a verdade. Uma verdade tão chocante que abalaria os alicerces daquela terra e faria com que homens poderosos pagassem por seus pecados com sangue e lágrimas. A decisão de Elias foi instantânea, movida por um impulso que ele não compreendia, mas ao qual não podia resistir. Ele pagou o preço exorbitante que Silas exigiu, ignorando os olhares de desprezo e os sussurros maliciosos da multidão. Para eles, ele era apenas mais um viúvo solitário comprando companhia forçada. A ironia era brutal. Eles viam um ato de luxúria, quando, na verdade, estavam testemunhando um ato de salvação, tanto para a mulher e a criança, quanto para o próprio Elias. Ele levou-as para sua carroça, a mulher que se chamava Amara e a menina Lia, ambas tremendo, sem saber se haviam trocado uma jaula por outra. A viagem de volta ao rancho foi silenciosa. Um silêncio pesado com perguntas não feitas e medos não ditos. O rancho Thorne não era um lugar acolhedor. Era uma estrutura de madeira castigada pelo vento, cercada por quilômetros de nada, além de poeira e arbustos secos. Para Amara e Lia, era o fim do mundo, um lugar de isolamento assustador. Mas Elias, com uma gentileza que surpreendeu até a si mesmo, não as levou para o celeiro ou para um barraco de servos. Ele lhes deu o quarto de hóspedes, um quarto que pertencera à mãe de Sarah, um santuário que ele mantivera intocado. Este simples gesto foi a primeira semente de confiança plantada naquele solo estéril. Mas a injustiça que as seguia não se contentava em permanecer no mercado. Ela as seguiu até o rancho, envolvendo-os como uma praga. Os vizinhos, homens e mulheres de coração duro e mente fechada, viam a chegada de Amara e Lia como uma afronta. Eles cochichavam na igreja, viravam o rosto na cidade. Elias, que já era um recluso por causa de seu luto, tornou-se um pária completo. Ele desonra a memória de sua esposa, diziam, suas palavras como pedras afiadas. Se ao menos eles soubessem a verdade, se ao menos pudessem ver que ele estava de fato honrando a memória de Sarah da maneira mais profunda possível. O sofrimento de Amara era uma ferida silenciosa e purulenta. Ela vivia em um estado de alerta constante, seu corpo tenso a cada som, seus olhos sempre procurando o horizonte,
como se esperasse que os demônios de seu passado surgissem a qualquer momento. Durante o dia, ela trabalhava incansavelmente, cozinhando, limpando, tentando retribuir a bondade inesperada de Elias com o suor de seu rosto. Mas à noite, os pesadelos vinham. Elias a ouvia chorar baixinho em seu quarto, sons de angústia que o mantinham acordado, sua própria dor ecoando a dela. Lia, por sua vez, era uma pequena sombra sempre agarrada à saia da mãe. O trauma a silenciara, e ela raramente falava, seus grandes olhos observando tudo com uma seriedade que nenhuma criança deveria possuir. A crueldade do mundo já havia roubado sua infância. Elias tentava se aproximar, oferecendo-lhe uma maçã, mostrando-lhe um cavalo recém-nascido, mas ela se encolhia, o medo profundamente enraizado. A vida faria aqueles que lhes causaram tanto mal pagar por cada lágrima silenciosa, por cada noite sem dormir. Mas esse dia de acerto de contas ainda parecia muito distante. A injustiça começou a tomar formas mais tangíveis. Certa manhã, Elias encontrou uma de suas melhores vacas morta perto do poço, a água contaminada com veneno. Alguns dias depois, um trecho de sua cerca foi cortado, permitindo que parte de seu rebanho se dispersasse pela planície. Eram atos de sabotagem, mensagens claras de seus vizinhos preconceituosos. A intenção era expulsá-lo, forçá-lo a se livrar da companhia indesejada. Desesperado, Elias cavalgou até a cidade para falar com o xerife Brody, um homem cuja barriga era tão grande quanto sua preguiça. Brody ouviu o relato de Elias com um bocejo, os olhos desinteressados. Problemas com vizinhos, Thorne? Talvez devesse pensar no que está causando esses problemas, disse ele, seu olhar deslizando significativamente para a carroça vazia onde Amara e Lia haviam se sentado. Elias tentou argumentar, apresentar as evidências, mas foi inútil. O xerife era parte do mesmo tecido podre daquela sociedade. Ele não ofereceu ajuda. Em vez disso, ofereceu um aviso velado. Livre-se do problema, e seus problemas desaparecerão. Elias voltou para casa com o coração pesado de fúria e impotência. Ele estava sozinho. Ele, Amara e Lia estavam presos em uma ilha de hostilidade, cercados por um oceano de ódio. O que o xerife Brody não sabia era que sua negligência e cumplicidade teriam um preço terrível. Ele estava protegendo um mal muito maior do que a simples mesquinhez dos vizinhos, e quando a verdade viesse à tona, ele seria arrastado para o abismo junto com os verdadeiros monstros. A cada dia que passava, a pequena e improvisada família se unia mais em sua solidão compartilhada. Elias começou a ver além do medo nos olhos de Amara, vislumbrando uma força indomável. Amara começou a ver além da tristeza nos olhos de Elias, percebendo uma bondade e uma honra que ela pensava não existir mais no mundo. E Lia lentamente, muito lentamente, começou a se sentir segura. O sofrimento deles era um fogo que, em vez de consumi-los, forjava um vínculo inquebrável entre eles. Eles ainda não sabiam, mas esse vínculo seria a arma que usariam para enfrentar a tempestade que se aproximava, uma tempestade que ameaçava destruir não apenas suas vidas, mas a verdade oculta que os unia de maneiras que ninguém poderia imaginar. O tempo passava e o rancho Thorne tornou-se um santuário sitiado. A hostilidade da comunidade era uma pressão constante, mas dentro das paredes daquela casa de madeira, algo delicado e precioso começava a florescer. Elias, Amara e Lia formaram uma rotina silenciosa, uma dança de tarefas e pequenos gestos que construíram uma frágil ponte de confiança sobre o abismo de seus passados. Pequenas pistas da verdade começaram a emergir, como flores teimosas brotando em solo rochoso. Certa noite, enquanto Amara penteava os cabelos de Lia perto da lareira, ela começou a cantarolar uma canção de ninar. A melodia era suave e melancólica, uma melodia que falava de estrelas perdidas e de um lar distante. Elias, que estava consertando um arreio no canto da sala, parou de repente, a agulha suspensa no ar. A canção de ninar era estranhamente familiar. Ele a sentiu no fundo de sua memória, um eco de um tempo mais feliz, um tempo com Sara. Ele a descartou como um truque de sua mente enlutada, uma coincidência melancólica. Se ao menos ele tivesse sabido a verdade naquele momento, quanta dor poderia ter sido evitada.
Mas o destino tece sua teia com fios de ignorância e revelações tardias. A segunda pista veio de uma forma mais tangível. Elias estava ensinando Lia a alimentar as galinhas, e a menina, num raro momento de esquecimento de seu medo, estendeu a mão para pegar os grãos. Na palma de sua mão pequena, Elias notou uma marca de nascença peculiar, uma pequena mancha em forma de estrela de 5 pontas. Era delicada e precisa, quase como se tivesse sido desenhada. Novamente, uma pontada de reconhecimento o atingiu. Ele tinha visto aquela marca antes, mas onde? A memória se recusava a se firmar, flutuando logo além de seu alcance. A ameaça externa, no entanto, não estava adormecida. Um dia, um homem de aparência severa, vestido com roupas muito finas para aquela região poeirenta, chegou ao rancho. Ele se apresentou como um agente do barão Ricardo Montenegro, um latifundiário poderoso e impiedoso, cujas terras faziam fronteira com as de Elias, a leste. O homem, com olhos frios de réptil, fez uma oferta absurdamente baixa pelo rancho Thorne. O barão deseja expandir suas propriedades, disse ele, seu tom não deixando espaço para negociação. Elias recusou firmemente. Esta terra não está à venda. O homem sorriu, um sorriso sem calor. O barão não costuma aceitar não como resposta. Pense bem, rancheiro. Pelo seu próprio bem e pelo bem de sua companhia. O olhar do homem se demorou em Amara, que havia se encolhido na porta, o rosto pálido de um terror que Elias nunca tinha visto antes. Era um medo específico, um medo de reconhecimento. Quando o agente foi embora, Amara estava tremendo incontrolavelmente. Temos que ir embora, ela sussurrou, a voz cheia de pânico. Ele não pode nos encontrar aqui. Elias não entendeu. Quem era ele? O que o barão Montenegro tinha a ver com ela? Mas ele viu a profundidade de seu terror e prometeu protegê-la. O que Elias não sabia era que o barão Montenegro não estava interessado em sua terra. Ele estava caçando Amara. O agente do barão, em sua arrogância, ignorou os sinais. Ele viu apenas um rancheiro teimoso e uma escrava assustada. Ele não viu a conexão silenciosa que os unia, a força que estava crescendo entre eles. Ele não podia imaginar que a mulher que ele estava caçando possuía um segredo que poderia destruir seu mestre. A visita do agente do barão foi o catalisador que forçou a mão do destino. Naquela noite, incapaz de dormir, Elias sentiu uma necessidade avassaladora de se conectar com o passado, de procurar força em suas memórias de Sara. Ele subiu ao sótão, um lugar que evitara por 2 longos anos, e abriu um velho baú de madeira que pertencera a ela. O cheiro de lavanda e memórias o atingiu como uma onda. Lá dentro, sob vestidos dobrados e fitas desbotadas, ele encontrou uma pequena caixa de joias. E dentro da caixa havia um medalhão de prata manchado pelo tempo. Seu coração batia forte enquanto ele o abria. A imagem de Sara em um lado, sorrindo para ele. Mas foi a imagem no outro lado que fez o ar fugir de seus pulmões. Era uma foto de 2 meninas, pouco mais que adolescentes. Uma era Sara, mais jovem, mais despreocupada. A outra era uma menina com os mesmos olhos intensos e protetores de Amara. As duas abraçavam-se, o amor fraternal evidente em seus sorrisos. Sob a foto, havia um maço de cartas amarradas com uma fita de seda. As mãos de Elias tremiam enquanto ele desamarrou a fita. Eram cartas de Sara para sua irmã mais nova, cartas que ela nunca enviou. Cartas cheias de dor e culpa por ter perdido contato com sua querida irmã, Amara, depois que sua família perdeu tudo para um homem cruel e ganancioso que lhes roubou as terras e os forçou à servidão. Aquele homem, o monstro que destruiu a família de sua esposa, era ninguém menos que o barão Ricardo Montenegro. E então, a peça final do quebra-cabeça se encaixou com uma clareza devastadora. A canção de ninar. A marca de nascença em forma de estrela na mão de Lia, uma marca de família que Sara também tinha. Amara não era uma estranha. Ela era a irmã perdida de Sara. E Lia. Lia era sua sobrinha. Naquele momento, o mundo de Elias virou de cabeça para baixo. O ato de compaixão no mercado de escravos não fora aleatório. Fora o destino, o fantasma de Sara guiando-o, pedindo-lhe para corrigir um erro terrível para resgatar sua própria família. A ironia era avassaladora. Ele havia trazido para casa a única família que lhe restava no mundo, sem sequer saber.
A luta para proteger seu rancho não era mais sobre terra ou gado. Era sobre proteger o legado de sua esposa, sobre vingar a destruição de sua família. O barão Montenegro não estava apenas tentando comprar sua terra. Ele estava tentando enterrar seu pecado mais sombrio, e Amara era a testemunha viva que poderia expô-lo. A verdade, oculta por anos de dor e distância, finalmente havia emergido na poeira daquele sótão, e ela exigia um acerto de contas. Com o medalhão de prata na mão e as cartas de Sara em seu coração, Elias desceu do sótão, um homem transformado. O luto que o paralisara por 2 anos se cristalizou em uma determinação de aço. Ele não era mais apenas um rancheiro enlutado. Ele era um guardião, um vingador. Ele encontrou Amara na cozinha, sentada à mesa, o rosto iluminado pela luz trêmula de uma lamparina a óleo. O medo ainda estava em seus olhos, uma sombra escura da visita do agente do barão. Elias se aproximou lentamente, sem querer assustá-la. Ele colocou o medalhão aberto sobre a mesa de madeira. Os olhos de Amara se arregalaram, um suspiro preso em sua garganta. Ela olhou da foto para o rosto de Elias, a confusão e o choque guerreando em suas feições. Onde você conseguiu isso? Ela sussurrou, a voz trêmula. Era da minha esposa, disse Elias, sua própria voz rouca de emoção. Sara, era minha esposa. Em seguida, ele colocou as cartas ao lado do medalhão. Ela escreveu para você. Ela nunca parou de procurar por você. A barragem que Amara construíra ao redor de seu coração por tantos anos finalmente se rompeu. As lágrimas que ela segurara, as lágrimas de perda, de medo, de solidão, vieram em uma torrente incontrolável. Ela soluçou, o som de uma dor tão profunda que parecia que poderia quebrar seus ossos frágeis. E em meio às lágrimas, a verdade jorrou. Ela contou a Elias tudo. Contou como o barão Montenegro, um homem que seu pai erroneamente considerava um amigo, os enganou com contratos falsos, roubando suas terras, a casa onde cresceram. Contou como, após a morte de seus pais de coração partido, Montenegro os vendeu, separando-a de Sara, jogando-a em um mundo de servidão e brutalidade. Ela contou que Lia não era sua filha, mas a filha de outra mulher escravizada que morrera no parto e que Amara havia criado como sua para protegê-la. Mas a revelação mais chocante ainda estava por vir. Ele não está apenas me caçando, disse Amara, a voz baixa e urgente. Ele está procurando por isto. Ela se levantou e foi até a lareira. Com as mãos trêmulas, ela retirou uma pedra solta e tirou um pequeno pacote envolto em oleado. Dentro estava um documento antigo e amarelado. Era a escritura original de suas terras, a prova irrefutável da fraude do barão Montenegro. Um documento que seu pai lhe dera para guardar momentos antes de morrer, dizendo-lhe para nunca, jamais, deixá-lo cair nas mãos erradas. Naquele momento, tudo mudou. A dinâmica de poder se inverteu instantaneamente. Elias não era mais o salvador e Amara a vítima. Eles eram parceiros, aliados em uma guerra que fora declarada anos atrás. A dor que os unira agora se tornou a força que os armava. A revelação detonou na pequena cozinha como uma bomba silenciosa, redesenhando o passado, o presente e o futuro. Elias olhou para Amara, não mais vendo uma escrava resgatada, mas a irmã de sua amada esposa, uma mulher de coragem e resiliência inimagináveis. Ele olhou para Lia, dormindo pacificamente no quarto ao lado, e viu nela o futuro, a inocência que eles tinham que proteger a todo custo. O barão Montenegro pensava que estava caçando uma presa fraca e assustada. Ele não fazia ideia de que estava marchando para uma armadilha montada pela memória de um amor perdido e pela força de um vínculo familiar redescoberto. A reação física da revelação foi palpável. O ar na sala parecia vibrar com a nova energia. A exaustão nos ombros de Elias foi substituída por uma postura ereta e vigilante. O medo nos olhos de Amara deu lugar a uma centelha de desafio. O rancheiro e a ex-escrava eram agora uma frente unida contra um inimigo comum e poderoso. O barão, em sua arrogância, acreditava que o dinheiro e o poder poderiam comprar ou esmagar qualquer coisa. Ele logo aprenderia de forma terrivelmente dolorosa que havia forças no mundo que ele não podia controlar: a lealdade, a justiça e o amor que sobrevive até mesmo à morte.
O jogo havia mudado. A caça havia se tornado o caçador. A justiça poética, quando chega, não vem como uma brisa suave, mas como um furacão arrancando os telhados dos hipócritas e expondo os alicerces podres sobre os quais construíram suas vidas. Para o barão Ricardo Montenegro, o furacão tinha um nome: Elias Thorne. Com a escritura em mãos e a verdade como sua espada, Elias não perdeu tempo. Ele sabia que o corrupto xerife Brody era inútil, um cão de guarda do barão. Então, ele fez algo que ninguém esperava. Ele cavalgou por 2 dias e 2 noites sem parar, contornando a cidade e indo diretamente para a capital do território, para o escritório do Marechal Federal. O Marechal, um homem mais velho com olhos que viam através das mentiras, ouviu a história de Elias com uma atenção crescente. Elias apresentou as cartas de Sara, o medalhão e, finalmente, a escritura original. Era a tempestade perfeita de evidências, um crime de fraude, sequestro e escravidão ilegal, tudo ligado a um dos homens mais respeitáveis do território. O Marechal agiu com rapidez e sigilo. Um plano foi traçado. Eles não iriam simplesmente prender o barão. Eles iriam humilhá-lo, desmantelar seu império de crueldade na frente de todos que ele intimidava. Karma nunca se esquece, e a dívida do barão Montenegro estava prestes a ser cobrada com juros devastadores. Elias voltou ao rancho, parecendo derrotado e exausto, desempenhando o papel que o barão esperava. Ele esperou. Amara e Lia foram mantidas seguras, escondidas na adega de um vizinho de confiança, a quilômetros de distância, um velho amigo do pai de Elias, que odiava o barão em silêncio por anos. A isca estava pronta. Como esperado, o barão, impaciente e arrogante, decidiu agir ele mesmo. Ele chegou ao rancho Thorne ao amanhecer, acompanhado pelo xerife Brody e uma dúzia de seus capangas mais cruéis. Eles cercaram a casa, o barão desmontando de seu cavalo preto com um ar de triunfo. "Thorne!" ele gritou, a voz pingando desprezo. Sua teimosia chegou ao fim. "Entregue minha mulher e o que ela roubou, e talvez eu o deixe viver nesta sua cabana miserável." Elias saiu na varanda, as mãos levantadas em um gesto de rendição. "Ela não está aqui, Montenegro, e ela não roubou nada. Aquela escritura é dela por direito." O barão riu, um som feio e cruel. "Direito? O direito pertence a quem tem o poder de tomá-lo. Agora, onde ela está?" Foi nesse exato momento que o Marechal Federal e seus homens saíram de seus esconderijos, cercando o grupo do barão. "Ricardo Montenegro," a voz do Marechal ressoou, fria e oficial. "Você está preso por fraude, sequestro e violação das leis federais de escravidão." O rosto do barão passou do triunfo à confusão e depois ao pânico em questão de segundos. Ele olhou para o xerife Brody, que estava pálido como um fantasma. "Brody, faça alguma coisa. Prenda estes homens." Mas Brody largou sua arma, as mãos tremendo. A captura foi um espetáculo. A mídia, alertada pelo Marechal, estava lá para documentar tudo. Fotógrafos capturaram a imagem do poderoso barão sendo algemado, seu rosto contorcido em uma máscara de fúria e descrença. Seus capangas, vendo seu líder cair, renderam-se sem lutar. A cena da prisão foi estampada na primeira página de todos os jornais do território. A reputação do barão, cuidadosamente construída sobre uma fundação de medo e mentiras, desmoronou em pó. Suas contas foram congeladas, suas propriedades apreendidas. Os cúmplices, incluindo o xerife Brody, para salvar a própria pele, cantaram como pássaros, revelando décadas de crimes e corrupção. O julgamento foi rápido e brutal. Amara, agora livre e segura, testemunhou com uma dignidade que silenciou o tribunal. Ela contou sua história, e a verdade, por tanto tempo suprimida, finalmente veio à luz. O barão, reduzido a um homem patético e suplicante, foi considerado culpado de todas as acusações. Ele implorou por misericórdia, mas o juiz, olhando para o rosto sereno de Amara, pronunciou a sentença mais severa: prisão perpétua em uma prisão federal de segurança máxima e a restituição de todas as terras e fortunas roubadas à sua legítima herdeira, Amara. A justiça não se limitou ao barão. O xerife Brody foi condenado por corrupção e cumplicidade. Os vizinhos que haviam atormentado Elias e sua nova família agora se encolhiam de vergonha,
oferecendo desculpas débeis que não foram aceitas. Eles tiveram que conviver com a vergonha pública de seu preconceito e crueldade. Elias, Amara e Lia assistiram de longe enquanto o Império de Montenegro era desmantelado. A mulher que havia sido comprada como um animal em um mercado agora era uma das proprietárias de terras mais ricas do território. O rancheiro viúvo que agira por compaixão havia se tornado o instrumento da justiça divina. Naquele momento, de pé na varanda do rancho que agora era verdadeiramente um lar, eles sabiam que o ciclo de sofrimento havia terminado. A justiça poética não apenas puniu os culpados, ela curou os inocentes, dando-lhes o poder de reescrever seu futuro a partir das cinzas do passado. A vida, enfim, havia feito o barão pagar por cada lágrima que Amara derramou. Passaram-se 5 anos. A poeira da fronteira assentou, e onde antes havia um rancho de luto e medo, agora havia um lar vibrante, cheio de vida e risos. O tempo, o grande curador, havia trabalhado sua magia na pequena família forjada no fogo da adversidade. O rancho Thorne expandiu-se, não com a ganância que moveu o barão Montenegro, mas com um propósito de generosidade. Com a fortuna recuperada, Elias e Amara, agora casados e parceiros em todos os sentidos da palavra, transformaram as vastas terras que antes pertenciam ao seu opressor. Eles fundaram o Refúgio de Sara, um santuário e escola para órfãos e pessoas libertadas da servidão, um lugar onde corações feridos podiam encontrar segurança e aprender um ofício. A antiga mansão de Montenegro, antes um símbolo de tirania, tornou-se o coração pulsante dessa nova comunidade. Suas salas ecoando com o som de crianças aprendendo a ler e escrever, em vez dos sussurros de conspirações cruéis. Amara, a mulher que fora silenciada e aterrorizada, encontrou sua voz. Ela se tornou uma defensora apaixonada dos vulneráveis, sua história uma poderosa prova de que a resiliência pode superar a opressão. Ela administrava o refúgio com uma mistura de compaixão e força, garantindo que ninguém sofresse o que ela sofreu. Ela não era mais definida por seu passado como vítima, mas por seu presente como líder e protetora. Elias encontrou a paz que pensava ter perdido para sempre. O amor por Amara não substituiu seu amor por Sara, mas o expandiu, mostrando-lhe que o coração tem uma capacidade infinita de se curar e amar novamente. Em Lia, que agora era uma menina brilhante e falante, ele via não apenas a sobrinha de sua primeira esposa, mas sua própria filha em todos os sentidos que importavam. Ele era um pai, um marido, um construtor de comunidades, sua vida imbuída de um propósito que transcendia a mera sobrevivência. A queda do barão Montenegro foi tão permanente quanto espetacular. Ele morreu na prisão, esquecido e desprezado, seu nome se tornando uma história de advertência contada em voz baixa sobre os perigos da arrogância e da ganância. Sua riqueza, que ele tanto valorizava, acabou servindo ao propósito exato que ele mais desprezava: ajudar aqueles que ele considerava inferiores. A ironia final, e talvez a mais doce, foi que seu legado de maldade foi completamente apagado e substituído por um legado de bondade, financiado por seus próprios ganhos ilícitos. Esta história nos lembra de uma verdade fundamental: a verdadeira família não é definida por laços de sangue, mas por laços de lealdade, sacrifício e amor incondicional. Elias, Amara e Lia se escolheram, e nessa escolha, eles encontraram uma força maior do que qualquer tirano poderia esmagar. A crueldade e a ganância sempre carregam as sementes de sua própria destruição. Aqueles que constroem seus impérios sobre o sofrimento dos outros estão, na verdade, construindo suas próprias prisões. Karma pode ser lento, pode levar anos, até mesmo uma geração, mas nunca, jamais, esquece um endereço. Sua memória é longa e sua justiça inevitável. Que isto sirva de aviso a todos que ouvem. Nunca subestime a força de um coração justo ou o poder da verdade para vir à luz, mesmo nos lugares mais sombrios. Pois no final a escuridão sempre cederá à aurora, e aqueles que semeiam o mal colherão nada, além de um furacão de ruína e arrependimento. A bondade, por outro lado, planta sementes que florescem por gerações, um testemunho duradouro de que o amor é, e sempre será, a força mais poderosa do universo.